Olá, eu sou a Susana e hoje quero partilhar com você porque é que é tão importante para mim ajudar mulheres a encontrar o amor na sua vida, a ter mais amor por si mesmas, mais amor pela sua própria história, nas suas relações. Na verdade, aquilo que hoje é o foco do meu trabalho com as mulheres é algo que toca muito na minha própria história. É algo que reflete a minha busca pessoal de muito tempo. E por isso eu resolvi hoje, aqui neste vídeo, contar um pouco mais em detalhe sobre essa minha história. Eu sou psicóloga de formação há 15 anos já, mas desde a minha formação de base que eu tenho estudado continuamente. Estudei coaching, hipnoterapia, experiência somática. Neste momento tenho estado com bastante interesse na terapia sistémica. Enfim, tenho feito várias formações, sempre em busca de mais e novos olhares. Sempre em busca de novas formas de compreender e levar as pessoas com quem eu trabalho mais além dentro dos seus próprios processos de autoconhecimento. Eu acho isso muito importante. E hoje eu vivo no Brasil, um país com mais de 200 milhões de habitantes, um país conhecido pelas suas pessoas muito alegres, muito sociáveis, muito conectadas com a emoção. Mas a verdade é que eu venho de um lugar muito diferente. Eu cresci numa aldeia com um pouco mais de 15 pessoas na altura em que eu vivia lá, um lugar isolado no meio do campo e numa família onde trabalhar muito e arduamente para que não faltassem as coisas básicas era o mais importante. E eu só percebi que isso era uma forma de amar e de ser amada muito mais tarde, muitos anos depois. Porque, na verdade, lá naquele tempo, a criança que eu fui, ela cresceu a sentir que não era amada, que não era vista, que não era valorizada, porque havia uma desconexão afetiva muito grande no ambiente à minha volta e não havia muito espaço para atender às necessidades emocionais. Então, nesse ambiente, eu lidei sozinha com o bullying na escola, fui acompanhando no meu olhar de criança a depressão da minha mãe, uma depressão prolongada que ela vivenciou, e fui vivenciando isso sozinha também. Precisei de crescer mais depressa quando saí de casa para estudar fora aos 11 anos, e tudo isso foi criando em mim uma sensação de desamparo, de solidão, de insegurança e um sentimento de que eu talvez não fosse amada. E quando cheguei à adolescência, isso foi meio que se reforçando, se confirmando mais ainda. Então, quando eu me tornei mulher, quando eu me tornei adulta, tal como você, eu só queria ser amada, ser feliz, queria muito encontrar uma pessoa que gostasse de mim, que se importasse comigo, alguém que quisesse realmente estar comigo, alguém em quem eu pudesse confiar, que me fizesse sentir segura. Eu queria ter um relacionamento sério. Só que as minhas relações elas não davam certo. E eu não entendia porquê, não compreendia porquê, porque é que não dava certo. Mesmo com a minha formação em psicologia já, que me dava, achava eu, algum entendimento mais sobre as relações humanas, mas mesmo assim eu não entendia. As pessoas com quem eu me relacionava não assumiam um compromisso sério comigo, ou não estavam disponíveis, ou não estavam alinhadas com a minha vontade de ter um relacionamento. E o pior é que eu envolvia-me rápido, envolvia-me emocionalmente muito rápido, muitas vezes anulava as minhas necessidades, tinha dificuldade em pôr limites, tudo isso para agradar, para tentar que desse certo, para não perder aquela pessoa, aquela oportunidade de relação. E eu sentia muita insegurança nessas relações que eu tinha, quer em relação a mim, achava que não era suficiente, quer em relação ao outro, à outra pessoa. Eu tinha medo que a qualquer momento a pessoa fosse embora, me deixasse. Enfim, no meio desse caminho tive um relacionamento mais sério, que eu cheguei a confiar plenamente, diria, que eu cheguei a apresentar à minha família e que também esse de repente terminou de uma maneira imprevisível.
E aquilo para mim foi um choque, foi muito impactante. Então, cheguei a um ponto em que eu desacreditei, em que eu fechei a porta do amor. Eu aceitei que talvez não fosse ter esse relacionamento que eu tanto queria, que eu tanto gostaria, que eu via as outras pessoas a ter. E voltei-me totalmente para o meu trabalho, foquei-me no meu trabalho. Só que eu sentia um vazio, eu sentia uma falta, eu sentia uma solidão, mesmo apesar da minha realização profissional, eu sentia algo faltar. Até que, quando eu tinha já 28 anos, eu fui fazer a minha formação em coaching numa imersão de vários dias na Alemanha. E nessa fase da minha vida, quando eu estava com 28 anos, e quem já fez 28 ou está-se a aproximar ou já passou pelos 28 sabe que nessa altura da nossa vida, perto dos 30, é uma fase em que a gente quer mais estabilidade, em que a gente questiona os nossos valores, os nossos relacionamentos. Para muitas mulheres começam a surgir as questões da maternidade, porque a gente percebe que o relógio biológico tem um limite, não é? Então, quando a gente chega perto dessa idade, muitas de nós, talvez você também sinta isso, ou sentiu isso, sinta uma necessidade de rever internamente o que é que precisamos de deixar para trás para que alguma coisa nova venha. E começa, e eu tinha vontade de fazer algumas mudanças. Foi nessa altura também que eu comecei a olhar a vida com mais profundidade, que eu me conectei com a espiritualidade. E nesse processo eu entrei muito fundo numa busca de autoconhecimento. E foi nesse momento então que eu fui fazer a formação de coaching que eu adentrei nesse caminho de autoconhecimento de uma maneira muito profunda. E eu comprometi-me ali a compreender porque é que os meus relacionamentos não fluíam, porque é que as minhas relações amorosas não davam certo, porque é que eu não me amava, o que é que estava a bloquear que o amor fosse natural na minha vida. E nesse processo então, nesse momento, eu descobri duas coisas muito importantes. Lá nesse tempo que eu tive a fazer essa formação, que eu entrei no autoconhecimento mais a fundo, eu descobri duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, eu descobri que eu tinha uma carência afetiva muito grande dentro de mim. Uma carência que vinha lá da minha infância, lá da minha história. E essa carência, ela levava-me a tentar preencher essa falta de amor próprio através das minhas relações. Então, eu entendi que eu precisava de cuidar disso, eu precisava de voltar à minha infância, precisava de cuidar daquela menina que ainda vivia dentro de mim. Porque nós não deixamos de ser quem nós já fomos e aquilo que ficou lá atrás continua dentro de nós. Então eu precisei de entender que era preciso revisitar a minha história, cuidar das minhas dores emocionais, agarrar a força e a resiliência que estaria por detrás delas. Por outro lado, eu descobri também que eu tomei consciência que a relação dos meus pais entre eles e a relação deles comigo tinha um impacto muito maior do que eu imaginava nas minhas próprias relações. Eu observei, assim, nesse processo, que eu estava a atrair quase sempre pessoas parecidas ao meu pai. E eu estava a entrar em relações em que eu quase sempre me colocava numa postura muito semelhante à minha mãe. Então, eram padrões de alguma desconexão afetiva, frieza emocional, em que eu me sentia numa postura mais submissa. E eu tomei assim consciência de que aquilo que eu mais discordava, aquilo que eu mais criticava até na relação com os meus pais, era aquilo que estava a acontecer comigo também. Só que agora era comigo. Então, alguma responsabilidade eu teria nisso e era preciso eu assumir essa responsabilidade e fazer algo com isso. Então foi assim, estas duas compreensões que chegaram nessa fase da minha vida, elas foram assim como um divisor de águas para mim. A partir dessa tomada de consciência, aí eu entrei numa relação séria, numa relação muito comprometida e profunda comigo mesma. E trabalhei muito
a partir dali, em cuidar das minhas questões emocionais, da minha infância, cuidar da minha criança interior, por um lado, e por outro lado, pacificar dentro de mim a relação com os meus pais. Esse trabalho interno foi transformador, porque na medida em que eu comecei a cuidar de mim, na medida em que eu comecei a olhar e a cuidar da minha insegurança, dos meus vazios, na medida em que eu olhei para os meus pais e comecei a mudar a relação que eu tinha com eles, isso foi criando em mim e à minha volta um campo emocional de bem-estar comigo mesma. E foi nesse momento emocional, em que eu aprendi a estar bem comigo, em que eu já não me preocupava, já não me desesperava se eu ia encontrar alguém ou não. Foi aí que eu encontrei o André. Já eu tinha 32 anos, que hoje é o meu marido, é o meu companheiro de vida, o meu parceiro, o meu sócio de trabalho, o meu amigo. Então, assim, foi muito importante fazer este trabalho. Até esse momento, até eu estar então nessa fase, já com 32 anos, eu passei vários anos sozinha, a construir um relacionamento comigo mesma. E eu sinto assim que esse tempo em que eu estive comigo mesma, a resgatar a minha autoestima, o meu amor próprio, através do autoconhecimento, esse tempo valeu muito, muito a pena, porque me deu a oportunidade de olhar para mim, de me conhecer, de cuidar daquilo que eu precisava de cuidar, que só eu podia cuidar dentro de mim. E isso ajudou-me então a desbloquear o fluxo do amor, ajudou-me a aprender, a transformar o que eu precisava para voltar a amar e a ser amada. Depois que eu fiz esse trabalho, depois que eu desbloqueei em mim o fluxo do amor, o caminho tem sido muito mais rápido, muito mais fácil. E eu acho mesmo que isso compensou tudo aquilo que eu já vivenciei nestes 5 anos que eu tenho de relação com o André. Já compensei todo esse tempo em que eu estive sozinha, já fizemos muitas coisas. Então, hoje eu decido dividir, partilhar isto com o mundo, porque na minha prática clínica de tantos anos eu encontro muitas mulheres e cada vez mais mulheres como aquela que eu já fui. Mulheres com uma profunda vontade de amar, de ser amadas, com vontade de ter um relacionamento sério, um relacionamento estável, um relacionamento seguro, confiável, respeitoso, amoroso. Mulheres com vontade de construir uma família tal como eu tinha. E eu vejo muitas dessas mulheres perdidas no caminho, a querer entender porque é que não dá certo, a querer fazer o que pode resultar. Eu sei como isso é difícil, principalmente quando a gente está sozinha, quando a gente se sente pressionada de alguma maneira, interna ou externa. Então, eu hoje tomo como missão servir outras mulheres. Mulheres como talvez você que esteja a ver este meu vídeo. E quero ajudá-la a encontrar, a encurtar o caminho para o amor. Para que você possa chegar mais rápido do que eu cheguei, mais acompanhada, mais direta aos pontos de transformação que importa transformar para ter mais amor na vida. Começando pelo amor por si mesma, pelo amor pela sua história, para que o amor flua nas suas relações. Então, é nesse sentido que sempre eu levo as mulheres a olhar para a sua história, para a sua infância, para a relação com os seus pais, com a sua origem. Sempre me disponibilizo a dar a mão a essas mulheres e a caminhar ao lado delas nesse caminho de volta para casa, para que elas resgatem o amor por elas mesmas, pela sua história, e nesse caminho tem sido muito bonito ver a força, a conexão e o amor que essas mulheres conseguem reencontrar e trazer para a vida delas, trazer para a relação com elas mesmas e para as relações em geral. Neste momento em que eu estou a transitar para o online,
eu fico muito feliz de poder chegar a muito mais pessoas do que eu chegaria se eu estivesse limitada ao trabalho presencial. E também o facto de eu ter sido mãe recentemente conecta-me muito a um amor muito grande. Conecta-me muito a essa profundidade do amor e impulsiona-me ainda mais a querer que outras mulheres possam ter amor na sua vida. Impulsiona-me, motiva-me, incentiva-me a ajudar outras mulheres para que elas possam ter um relacionamento realmente amoroso, maduro, saudável, uma família. Então, para mim, ajudar outras mulheres é também uma forma de eu honrar, de eu agradecer o amor que eu tenho recebido. Então, se você se identifica com isto, com este tema tão complexo e importante que é o amor, se você é uma mulher que quer amar-se mais e melhor, que quer resgatar o amor na relação com os seus pais, com a sua origem, se é uma mulher que quer encontrar um amor adulto, um relacionamento amoroso que a faça feliz, ou se gostaria de dar e receber mais amor dentro de um relacionamento que já tem, e se você acredita, como eu, que eu posso ajudá-la, siga a acompanhar-me, venha comigo. Siga-me nas redes sociais, subscreva o meu canal aqui no YouTube, ative as notificações para ser avisada sempre que eu colocar algum novo vídeo e vá-me escrevendo, vá-me enviando o seu feedback, as suas perguntas, os seus temas, para que eu possa ir abordando isso para si. E eu vou ficar muito, muito feliz de poder estar aqui do seu lado, a acompanhá-la e a ajudá-la a encontrar o amor na sua vida, a voltar para esse caminho do amor. Um grande abraço e até breve.